Olá, sejam bem-vindos a mais um TV com Saúde. Eu sou a doutora Carolina Cose e a nossa convidada aqui hoje é a Anailza Maestá. A Anailza ela é professora do curso de Nutrição e de Educação Física da Unimep e também coordenadora da pós-graduação em Nutrição Esportiva lá da Unimep. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. É sempre muito importante a gente estar informando a população de como as pessoas devem se alimentar adequadamente, de como devem fazer exercício físico bem alimentado, que isso faz parte de toda a demanda orgânica do indivíduo. Hoje, a Anailza veio conversar aqui com a gente um pouquinho sobre nutrição esportiva, que é a especialidade dela. O que é nutrição esportiva, né? Para quem está em casa assistindo, pensa, nossa, mas então é diferente, né? De quem não é atleta, é só para atleta ou não? Como é que funciona, né, a nutrição esportiva? Não, na verdade, a nutrição esportiva é uma área da nutrição. A nutrição tem várias áreas de saúde, da clínica, a área de UAN, de unidades de alimentação, a área de ciência e tecnologia dos alimentos, saúde pública. E a nutrição esportiva também é uma área da nutrição que vem se destacando ao longo desses anos. Agora está se tornando bastante presente nos cursos de graduação em nutrição e pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, porque é uma área que, na verdade, ela é ligada à nutrição clínica. Porque a nutrição esportiva, ela trabalha com o indivíduo de uma forma que vai favorecer com que ele tenha um bom desempenho nos seus treinamentos físicos. Não Entendi. Só atleta, como também frequentadores de academia, desportistas, né? A partir do momento que a pessoa começa a aumentar o seu exercício físico, a praticar exercício físico, as suas necessidades nutricionais, elas aumentam também. Né? Então, sabe-se que a ingestão de carboidrato, que é uma fonte de energia importante para o organismo, exige uma demanda maior no indivíduo que pratica exercício físico, porque ele acaba utilizando o seu próprio estoque de carboidrato que ele tem no corpo, que é um estoque baixo. O nosso estoque de carboidrato no corpo daria para a gente sobreviver apenas meio dia sem nos alimentarmos. Depois a gente faria uso de lipídios, proteínas, que são estoques maiores de energia no corpo. O carboidrato é muito baixa o seu estoque e é na forma de glicogênio que ele é estocado. Então o fígado, o músculo, eles têm essa reserva. E durante o esforço físico, ele se torna um nutriente bastante solicitado para oferecer energia para o indivíduo. Então a nutrição esportiva, ela trabalha muito com a fisiologia do exercício. O nutricionista do esporte, ele não está numa equipe esportiva para cuidar do refeitório da equipe esportiva, onde vai servir a alimentação dos atletas. Ele está ali junto do atleta, seja na beira do campo, seja na piscina, seja no tatame, onde o atleta estiver, porque ele tem que cuidar da hidratação do atleta, dos eletrólitos que vão nessa hidratação. Ele tem que cuidar dos nutrientes em forma de alimentos ou suplementos que esse atleta vai precisar ingerir antes, durante e depois do seu esporte. Né? Então, o nutricionista do esporte, ele tem que estar de acordo, agindo de acordo com a real necessidade do atleta ou do desportista naquele momento. Então, naquele momento, ele está precisando de uma estratégia nutricional para ele vencer o campeonato daqui a um mês. Entendi. Eu gostei do termo estratégia nutricional. Estratégia. Que é um planejamento que faz, né? Isso, exatamente. Então, sempre está mudando de acordo com o momento que o atleta está passando ou a pessoa que está fazendo o esporte, não necessariamente atleta, né? Sim, porque às vezes o atleta está numa fase em que ele precisa ganhar gordura corporal. Então, o nutricionista vai ter que montar uma dieta do esporte, vai ter que montar uma dieta para ele ganhar gordura corporal. Aí ele entra numa fase em que ele tem que perder gordura corporal. Então, vai montar uma estratégia nutricional para ele perder gordura corporal. Ele está numa fase que ele tem que aumentar os seus estoques de ferro, porque ele vai competir uma maratona, né, que corresponde a 42 quilômetros e poucos metros,
Então, ele precisa de ter um estoque de ferro, porque o ferro vai transportar oxigênio, ele vai precisar de muito oxigênio. Então, tem que ter uma boa nutrição à base de ferro. Então, essas são estratégias, são só exemplos que eu estou dando, né? Tem o fisiculturista, que tem que aumentar a massa muscular, então ele está na cada fase... um tem um objetivo, Isso, né? tem todo nutricionista, ele tem que agir de acordo com o objetivo do indivíduo que pratica o esporte daquele momento, da exigência dele daquele momento, né? São estratégias que eles vão abordando. Tá bom. A conversa tá ótima. A gente vai puxar um breve intervalo e já volta com mais TV com Saúde. Estamos de volta com TV com Saúde. Para quem não estava acompanhando, a nossa convidada de hoje é a Anailza Maestá, nutricionista, professora do curso de Nutrição e Educação Física da Unimep e coordenadora da pós-graduação em Nutrição Esportiva, que era o que a gente estava conversando no primeiro bloco, né? Durante aquela explicação no primeiro bloco do programa, você chegou a comentar sobre as necessidades do carboidrato no nosso organismo, que a reserva é pouca, que daria no máximo para meio período do dia, no máximo 12 horas, não 24, né, a nossa reserva. Aí eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Se a nossa necessidade de carboidrato já é grande e o nosso estoque é pequeno, se você vai fazer atividade física, vai aumentar mais. Me explica a dieta low carb que está na moda agora. Tem muita gente em academia fazendo isso e tudo mais. E aí, como é que fica isso? Olha, depende do objetivo da pessoa, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos que a moda é passageira, né? A moda é uma tendência de uma estação, de uma época, né? A nutrição não é moda, né? Os livros, os conceitos de nutrição vêm de muitos anos atrás, anos 70, anos 60, são reeditados anos 80, anos 90, então isso não é moda, não passou até hoje, não é moda, né? Então realmente o nutricionista ele tem que separar isso, né? A população que não é nutricionista, na área da nutrição leiga, ela não tem condições de separar isso. A pessoa nem sabe, a né? responsabilidade do nutricionista é muito grande em cima disso, né? Então, olha, o que se sabe, a necessidade do cérebro de glicose é em média de 130 gramas por dia. E se você diminui muito o carboidrato, a ponto, low é baixo, né? Low, né? Eles falam low carb no inglês, né? Carb é abreviação de carboidrato. É tudo abreviado. Então, low já virou uma linguagem quase nossa aqui, né? O pessoal usa muito nas academias, né? Principalmente. Mas, na verdade, é um risco que o cérebro está correndo. Tem alguns estudiosos já preocupados com essa falta, essa baixa quantidade de glicose no cérebro, porque pode provocar destruição neurológica, né? Degeneração do cérebro. E isso antecipa doenças como Alzheimer, Parkinson, demência, né? O nutriente preferencial, né? A combustível do cérebro é a glicose. Né? Então, o jejum, a baixa ingestão de carboidrato pode até aliviar um pouco a sobrecarga hepática, pancreática, né? Até em nível de intestino, na parte de digestão, absorção, mas o problema é que não se deve restringir tanto assim o carboidrato. Existem várias formas de carboidrato na natureza. Existem as formas que são de digestões mais rápidas, que o pessoal fala muito de alto índice glicêmico, maior carga glicêmica no organismo, né? A quantidade de glicose que entra no sangue, né? E os carboidratos que têm uma digestão mais lenta, em que a entrada de glicose é de uma maneira mais lenta, mas mais gradativa, que são os carboidratos menos digeríveis, que podem ser chamados de fibras solúveis, fibras insolúveis, né? Que abaixa, né, esse índice glicêmico do carboidrato. Então, o cérebro, ele não está pedindo que você mande 100 gramas de glicose de uma vez. Não, isso é diário, aos poucos. Então, você não precisa ingerir um alimento que tem uma forma de um carboidrato com índice glicêmico mais alto.
Você pode ingerir um carboidrato mais lento. Então, ao invés de você ingerir uma batata inglesa... que é isso, né? Que é o exemplo clássico, né? Clássico, né? O exemplo clássico. Ou vamos colocar um arroz polido, aquele branco, ou um macarrão. Você pode ingerir o carboidrato de uma forma mais integral. O grão, sendo mais integral, ele oferece um carboidrato gradativo, a entrada de glicose gradativa no sangue, e nutre o cérebro também. Não precisa sair comendo esses altos índices glicêmicos doces, etc. Né? Então, é isso que a população tem que ter. Mas não deve, quando fala low carbo, a gente tem que saber uma definição. O que é low? Ele comia, sei lá, 300 gramas de glicose por dia, somando de todo o carboidrato que ele está comendo, está entrando 300 gramas de glicose, ele passa a entrar 100 gramas de glicose. Tudo bem. Né? Agora, se ele já comia 100 gramas de alimentos que fornecessem para o sangue 100 gramas de glicose e passa a comer alimentos que vão fornecer 10 gramas de glicose, aí é preocupante. Né? O meu professor, meu orientador, meu mestre, sempre dizia nas aulas dele que o jejum, a baixa ingestão de carboidrato, poderia fazer bem do pescoço para baixo, do pescoço para cima é um veneno. Então, nós temos que pensar no cérebro, né? Não adianta ter um corpo escultural e o cérebro degenerando. Não. O que vai adiantar isso, né? Então, eu sempre falo para os alunos, pensem em vocês a longo prazo. Projetem 20 anos. Será que essa da dieta da moda hoje não vai prejudicá-lo daqui 20 anos? Isso é um pensamento bem importante, viu? Você que está em casa assistindo o nosso programa, é muito importante, porque as pessoas hoje estão com aquela coisa de resultado imediato, né? Então, ninguém pensa muito a longo prazo. Então, é importante fazer essa ressalva, né? Exatamente. Para quem está assistindo. Não queiram que a resposta rápida para o seu corpo. Ninguém fica com um corpo escultural, uma modelo, do dia para a noite. Ninguém se torna um atleta com alto desempenho de um dia para a noite. São anos de treino. E assim também é a modulação corporal. A aquisição de uma dieta, uma estratégia nutricional ajustada para a sua necessidade, para a sua saúde. É isso que é importante. Porque a longo prazo, como é que nós vamos estar? Nós não vamos ter mais ninguém vivo depois de 60 anos. Essa geração, como é que vai estar? Né? Então, nós temos que projetar sempre a longo prazo. Será que meu rim, será que meu fígado vai aguentar isso aqui que eu estou fazendo agora? Como é que eu vou estar no meu envelhecimento? Eu quero ter um envelhecimento saudável. E é isso que nós temos que investir. É o objetivo de todo mundo, investimento é o investimento saudável. Que adianta eu investir tanto numa poupança, investir tanto numa previdência, e não investir na saúde, né? Se eu não vou ter saúde para usufruir. Então, é assim que nós temos que pensar, né? O papo tá ótimo. A gente vai puxar um breve intervalo e já volta com mais TV com Saúde. Esperem por nós. E estamos de volta com TV com Saúde. Para quem não estava acompanhando, a nossa convidada de hoje é a Anailza Maestá, professora da Unimep, do curso de Nutrição e Educação Física e coordenadora da pós-graduação de Nutrição Esportiva. A gente parou aqui falando dos carboidratos, esse foi mais ou menos como a gente terminou o último bloco. Agora, eu queria fazer uma pergunta sobre um assunto que você só citou no primeiro bloco, que era dos suplementos. Muita gente tem dúvidas sobre os suplementos alimentares, como que eles funcionam, a maneira correta de usar. Então, eu estou aí pedindo para você dar uma explicada geral para o pessoal de casa sobre os suplementos alimentares. Os suplementos nutricionais, eles não são vilões. Então, porque fica sempre essa controvérsia. Na verdade, não usa. O nutricionista que vai adequar o suplemento com a dieta, ou outro profissional da área da saúde que vai indicar um suplemento, ele tem que respeitar o objetivo do indivíduo, do atleta, do desportista, quem vai utilizar o suplemento. Então, porque às vezes um suplemento, ele não funciona para um determinado objetivo que aquela pessoa quer ingerir. Né? Então, o profissional da área da saúde que vai indicar esse suplemento, o nutricionista que vai ajustar com a dieta, ele tem que saber para que funciona aquele suplemento. Porque o que é o suplemento? O suplemento, ele é feito de nutrientes, suplementos nutricionais, né? Porque tem farmacológicos, tem vários tipos de ergogênicos, né? Na verdade, são os ergogênicos, né?
nutricionais que a gente fala, mas comercialmente os suplementos nutricionais. Então, os suplementos nutricionais, eles são formados de nutrientes. Então, tem suplementos que são, na verdade, até alimentos, que são os em pós, né, que acabam concentrando uma grande quantidade de nutrientes, e tem os suplementos que contêm nutrientes isolados, como uma vitamina C numa cápsula, por exemplo. É um suplemento, né? Os aminoácidos numa cápsula, né, são os nutrientes isolados. Então, o profissional que vai indicar, ele tem que respeitar algumas regrinhas, né? Ele tem que saber que o indivíduo tem um trato digestório. E esse trato digestório, ele vai garantir a digestão e absorção de tudo que esse indivíduo está ingerindo. Então, de nada adianta a pessoa querer tirar toda a sua alimentação e transformar numa suplementação ou ingerir grandes quantidades de suplementos, porque será que as bactérias colônicas que nós temos no intestino, que estão ali para ajudar na digestão, para auxiliar na absorção. As bactérias colônicas é o famoso flora intestinal, que o pessoal ouve falar, só fazer um parênteses. A microbiota, né? Que a gente mais mata do que cultiva. E nós temos que cultivá-las, né? Então, elas garantem uma boa digestão, uma boa absorção. E se o indivíduo ingere uma grande quantidade de um determinado nutriente, o que acontece? Vai ter um desperdício fecal, a gente fala, né? Vai nutrir bactéria do esgoto. Então, não adianta querer burlar o nosso trato digestório. Nós não temos capacidade para isso, né? A taxa de absorção de glicose é 1,3 gramas por minuto. Não adianta querer mais que isso, né? Os aminoácidos, que são os blocos construtores das proteínas e que no processo de digestão a proteína é quebrada e libera esses aminoácidos, eles também vão ser absorvidos de maneiras cautelosas, né? Então, não adianta a pessoa desesperar, o atleta, o corredor, o fisiculturista ou qualquer outra modalidade esportiva, até mesmo frequentadores de academia, quererem ingerir grandes quantidades desses suplementos. É que a gente vê bastante isso hoje, né? Então, no pessoal jovem, principalmente. Nós temos que pensar no trato digestório absortivo, não adianta ir além do que ele consegue. Né? Então, hoje, as últimas positions, né, as diretrizes que surgem, por exemplo, no caso de proteína, eles pedem para ingerir, no máximo, 15 a 25 gramas após um treinamento físico, né? Para regeneração do músculo, que quando pratica um esporte, você destrói fibra muscular, você causa um processo inflamatório, isso tem que ser regenerado, né? Isso envolve descarga hormonal, hormônios anabólicos, envolve citocinas pró-inflamatórias, então precisa de ter ali nutrientes para regeneração desse músculo. Não é só proteína, aminoácidos, como o pessoal acha que é. Precisa de energia, carboidrato, precisa de micronutrientes como zinco, precisa de ferro, que leva oxigênio, precisa de cálcio, precisa de magnésio, precisa de vitamina D, precisa de vitamina C. Não é só proteína e carboidrato, como as pessoas pensam no suplemento. Então, tem que respeitar o nosso trato digestório. E no caso de suplemento de proteína e carboidrato, tem que ajustar com a dieta. Não é simplesmente ingerindo além da dieta, sem considerar já a carga de nitrogênio que está vindo da dieta, carga de proteína que está vindo da dieta. Tem que haver uma ponderação, existe limite, porque nós temos, além do trato digestório, nós temos um fígado, um rim. Era isso que eu ia perguntar, além de assim, eu vou ingerir em excesso, mas tudo bem, sai tudo. Não, nós temos órgãos que vão metabolizar isso. Então, a gente precisa respeitar o funcionamento deles. Então, tem que ter um fígado bom, fígado funcionante, um rim que tem uma boa filtração glomerular. Então, tem que ser saudável, né? Eu vou interromper um pouquinho e a gente já volta com mais TV com Saúde. Estamos de volta com TV com Saúde. Lembrando que a nossa convidada de hoje é a Anaílza Maestá, professora do curso de Nutrição e Educação Física da Unimep e coordenadora da pós-graduação em Nutrição Esportiva. A gente terminou aqui rapidinho o último bloco falando sobre os suplementos. Eu queria que a senhora continuasse a explicação, né, dos prejuízos que o uso inadequado do suplemento alimentar, né, o suplemento nutricional, que é o termo mais adequado,
pode causar na pessoa que estiver consumindo, né? Então, realmente, tudo que é em excesso faz mal, né? Então, o excesso pode futuramente vir a agredir fígado, rim, coração. Então, a pessoa que for fazer uso desse produto tem que estar consciente da quantidade, tem horário para se usar, tem o tempo de duração, não é usar um suplemento para o resto da vida ou isso é interessante o pessoal saber também, né? Eles são cíclicos, né? Tem vários suplementos que são cíclicos, não são ininterruptos, né? Tem suplementos que usam só para competição ou para treinos muito intensos, né? Então, a pessoa que vai prescrever ou indicar, ou a pessoa que vai fazer uso por conta própria, ela tem que ter tudo isso como regra, né? Entendi. E também cuidado com os excessos. Pode ser usado? Pode ser usado, mas com cautela e ajustado ao objetivo daquele indivíduo. E também tem que tomar cuidado com a aquisição do produto. Então, eu ia perguntar disso, né? A pessoa vai lá, foi comprar. Tem diferença como é que ele vai saber escolher? Você estava comentando aqui enquanto a gente estava no intervalo, né? A gente estava conversando. Ela comentou de olhar sempre o que tem de ingredientes no rótulo do suplemento. Então, como é que vai funcionar isso, né? A pessoa prescreve, sei lá, o whey. Aí a pessoa vai lá comprar. E aí? Então, eu sempre indico que as pessoas leiam os ingredientes, que geralmente são as letrinhas miudinhas que tem nos rótulos. Então, leve lupa, leve óculos e leia os ingredientes, porque os ingredientes é que vão entregar o produto. A tabelinha nutricional, quanto tem de carboidrato, proteína, lipídio, sódio, etc., é depois. Primeiro, leia os ingredientes. E por uma regra da Anvisa, o ingrediente que vem em primeiro lugar é o que tem que conter mais no produto. Isso, então, do primeiro para os últimos. Do primeiro para os últimos, Só que tem que ler os últimos. Porque os últimos é que são os bravos, né? Os últimos é que eles colocam os corantes, os conservantes. Então, muitas vezes, um suplemento que é um tabletinho, ele tem 3, 4 tipos de corante sintético que pode induzir uma doença como um câncer, por exemplo, futuramente. Então, fazendo uso crônico desse suplemento, vai estar ingerindo grandes quantidades desses corantes sintéticos. Então, tem que ler o ingrediente, se o corante é natural, se o corante é sintético. Isso é fundamental. Porque se você está comprando um potão de suplemento, você vai consumir por um grande período, uma grande quantidade. Então, tem que tomar muito cuidado. Leia os ingredientes. Sempre procurar os mais naturais. Os que são formulados de maneira mais natural. Eu vou dar um exemplo clássico. Maltodestrina com sabor, maltodestrina sem sabor. Maltodestrina é um carboidrato que os atletas usam durante corridas para repor energia, né? A com sabor, normalmente, dos industrializados, podem ter corantes sintéticos. Ou aromatizante, alguma coisa vai ter, senão não tinha sem sabor, né? sabor, não tem, né? A proteína do soro do leite, whey protein, comercializada no inglês como whey protein, ela também, na sua forma mais natural, mais pura, ela não vai ter corante. A forma mais industrializada, ela vai ter corante artificial. Eu já andei observando alguns rótulos, tem rótulos que tem 3, 4 tipos de corantes sintéticos. Então, toma muito cuidado com isso. Porque, mas eu vou usar só agora, mas será que você vai usar só agora? Você vai ficar repetindo esse uso, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Porque... Não, e agora, às vezes a pessoa, não, só vou usar agora, mas o agora dela são 4 meses, sei lá quantos meses. Exatamente. Então, um ano. Será que isso não vai causar um problema futuro? Então, é o que eu pensei, é o que eu disse anteriormente, nós temos que projetar a nossa vida lá na frente. Eu quero envelhecer saudavelmente, né? Então, isso que eu tenho que observar. Tomar muito cuidado com o pozinho. O alimento, para ser um pozinho, ele passa por muita transformação. Então, tem que tomar cuidado. Tem que ler o que é esse pozinho. Se o alimento só foi desidratado e triturado, ou se ele foi muito transformado. Então, para saber isso, leia os ingredientes no rótulo, que é uma obrigação
a indústria alimentícia É obrigada a pôr, colocar o ingrediente no rótulo. Então, tem que estar lá do que foi feito esse produto. Isso é fundamental. E leiam as últimas letrinhas, as últimas palavrinhas dos ingredientes. Se não entendem, procurem alguém que entenda, ou vão se informar o que significa aquela palavrinha antes de adquirir o produto. A gente vai para um próximo intervalo e a gente já volta com mais TV com Saúde. E estamos de volta com TV com Saúde. Agora, a nossa convidada de hoje, que é a Anaílza Maestá, nutricionista e professora do curso de Nutrição e de Educação Física da Unimep, coordenadora da pós-graduação em Nutrição Esportiva, ela vai dar pra gente aqui as últimas dicas sobre a nutrição esportiva. Pra gente poder fechar o programa. A dica que eu dou é, antes de mais nada, procure um bom profissional da área da saúde. Não se iluda pelos marketings, né? Procura um profissional conceituado no mercado e que vá conseguir atender aos seus objetivos, montar uma estratégia nutricional de acordo com a sua situação no momento, para ganhar um campeonato daqui a uns meses, para aumentar a massa muscular, para reduzir gordura corporal, seja qual for o seu objetivo. Tente buscar um profissional que age também com a ética, né, acima de tudo, que não se deixe levar pelo modismo, né? Como eu disse no começo, a nutrição não é moda, né? Então, o ser humano precisa se alimentar, precisa dos nutrientes. Então, ele tente ser consciente em relação aos produtos naturais, busque alimentos menos transformados. Quanto menos transformado o alimento, melhor. Então, seriam os embutidos, enlatados, né? Fora os produtos de suplementos nutricionais, que é o nosso caso aqui hoje. Então, se informe sobre o suplemento. Então, o suplemento tem que saber se ele se aplica ao esporte que você está praticando, se ele se aplica ao seu objetivo, se ele é legal, se ele pode ser comercializado, se ele não está proibido, porque muitas vezes o suplemento está proibido pela Anvisa, mas ele é comercializado, né? Então, a pessoa tem que saber se ele está proibido, tem algum motivo para ele ser proibido. É isso que eu pensei, para estar proibido tem algum motivo para estar proibido, né? À toa, né? Então, tem que saber se ele é legal. Se ele for legal, tem que saber para que ele serve. Porque muita gente vai na academia fazer meia hora de esteira e acha que tem que tomar o suplemento que um fisiculturista toma. Não tem que tomar, porque não é esse o objetivo. Então, tem que saber para que serve aquele produto, né? Então, e se alimentar acima de tudo. Sempre que surgir uma dúvida, busque informação. Não vá aderindo ao modismo com dietas low carb, como falam aí, dietas sem glúten, sem lactose, que agora jejum, tanta restrição, e gordura de coco aqui e ali. Vão se informar, será que é isso mesmo que eu preciso? Será que eu estou precisando de fazer isso mesmo? Busque um bom profissional, que ele vá saber conciliar a sua real necessidade com alimentação saudável, alimentação adequada. Nem sempre você precisa de uma ajuda extra. Aquilo que o alimento está te fornecendo é suficiente. Não se deixe iludir, né? Busca a informação. O que é bom para o outro não é bom para você. Tem que individualizar, né? Isso. Não fiquem buscando estratégias nutricionais na internet, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, hoje em dia isso é muito fácil, sociais, né? Não se iludam pelas fotinhas, né? Eu sempre digo para meus alunos, aquilo que você come pode ser bom para você, mas pode não ser bom para o outro. Então, não divulgue o que você está comendo. Porque você não sabe se aquele indivíduo pode comer só aquilo ali ou aquilo ali naquele momento. As pessoas não têm um conhecimento amplo do que você tem, né? Então, o nutricionista tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a pessoa não deve se deixar levar por essas publicações. Tem que procurar o profissional e tirar suas dúvidas. Resumidamente, usando o velho e bom senso, que todo mundo devia ter. Exatamente. A gente vai encerrar o programa hoje. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Já aproveito que você está aqui no ar para convidar você para uma próxima entrevista. Será um prazer, com certeza. Eu que agradeço, será um prazer. E hoje a gente encerra o nosso TV com Saúde. Até mais.